Boa noite, pessoal. Vamos chegando para contar essa linda história. Então, uma história inspiradora. Boa noite, a Hosteria de La Colombina já entrou. Sejam todos bem-vindos. Vamos ter uma história muito inspiradora hoje com a Dona Odete, da Hosteria de La Colombina. Vou deixar apenas o pessoal entrar, depois eu já peço a participação dela aqui conosco para contar essa história, né, de um local turístico aqui da nossa região, super conhecido, já com uma história linda de quase 20 anos aí, em novembro faz 20 anos já essa história e eu tô louca para contar para vocês, então, a história da Hosteria de La Colombina, com a minha linda entrevistada, Dona Odete. Então vamos entrando, vamos chegando, vamos chamando o pessoal aí pelo aviãozinho, vão dando uns coraçõezinhos aí para chamar o público, para todo mundo acompanhar essa linda história desse lugar inspirador, Hosteria de La Colombina, com outra empreendedora magnífica que é a Dona Odete. Vamos contar essa história então para quem quiser nos ouvir aí, acompanhando um pouco desse papum que eu me dediquei esse mês então em tá contando histórias, né, do nosso turismo regional aqui, que chama muito turista e que tem a comida com afeto como a raiz do negócio. E a Hosteria de La Colombina faz isso com muito primor, né? Faz isso com muito carinho e com muito amor, amor esse que a gente sente no sabor da comida. Então vamos chegando, né, para contar um pouquinho dessa história. Deixa eu falar para vocês, então fazer uma introdução antes de chamar a Dona Odete para entrar aqui para nossa live. Dona Odete, já vi que a senhora tá aí. Fica tranquila, já vou chamar, tá? A Dona Odete, então, Odete Betulazari, ela tá hoje com 71 anos. Começou a Hosteria de La Colombina em 26 de novembro de 2001. Então, esse ano vai completar aí 20 anos essa história. 20 anos de Hosteria de La Colombina. Foi uma das pioneiras, assim, nessa pegada de slow food, de comida com afeto. Então, ela tem uma história muito bacana, uma história vencedora, uma empreendedora que supriu aí todas as necessidades que passou através desse negócio, né? Teve um grande desafio, ela é mãe de 4 filhas, a Rosângela, a Raíza, a Raquel e a Roselane, né? Todas de alguma forma estão envolvidas direta e indiretamente no negócio da família até hoje, que é um sucesso. Quem ainda não conhece esse local precisa conhecer. Então agora eu vou solicitar aqui para a Dona Odete participar da nossa live, vou enviar a solicitação, a tela da Dona Odete, agora a solicitação, para ela estar entrando aqui com a gente, essa pessoa muito especial. Boa noite, Dona Odete! Boa noite, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo. Na medida do possível, bem, né, Dona Odete? Eu queria ter ido no teu restaurante esse final de semana, conversei com a Raíssa, mas ainda bem que eu fiquei em casa porque eu tava com sintomas e confirmou meu Covid segunda-feira. Então tá tudo bem, mas, né, não Sim, tive a vai ficar oportunidade tudo de bem. te ver pessoalmente esse final de semana, mas irei assim que possível. Sim, sim, será sempre bem-vinda. Muito obrigada. Tu sabe que a gente é fã, né? Os Poleto aqui são fã da tua Sim, culinária, tu sabe disso, né? Conhece toda a minha família, já passou pelo já, teu restaurante. sim, Dona Odete, muito obrigada por aceitar o meu convite, né, desse bate-papo para contar um pouquinho da sua história, que eu acho assim muito linda e de muita superação. sim, obrigada pela oportunidade também de poder falar de uma coisa. Imagina, Dona Odete, ó, já tem gente dizendo aqui que ama as pombinhas, as colombinas, né? E eu acho que é algo que vem Sim, desde o início, né? sim, aham, sim, desde quando a gente elaborou o folha, né, para fazer propaganda.
sorrateiro, né? Exatamente. E, dona Odete, vamos contar, deixa eu contar um pouquinho para o pessoal aqui, ó, que quem trabalha hoje diretamente lá é a Rosângela, né? A Rosângela cuida de toda a parte agrícola da propriedade. Inclusive, ela já tem certificação orgânica e biodinâmica, o que é um Sim. diferencial dos produtos. A gente sente o sabor é outro, né? Quando tem todos esses cuidados já lá no plantio. Então, olha só como elas são envolvidas. E a Raíza, que é quem fez todo o contato aqui comigo, é a pessoa que cuida mais da parte de atendimento ao cliente, né? Organização, assim, administrativa do negócio. E a Raquel e a Roselane que tocam, né, a cozinha junto com a Dona Odete. É isso, Dona Odete? Sim, nos momentos demais fica então a nossa ajuda. Pois é, eu passei aí. Quando é que eu passei aí? Não esse final de semana, o anterior, eu passei na frente de carro e tinha até ônibus. Sim, essas são pessoas que, famílias que vêm assim, que elas querem os amigos festejar um aniversário, então elas alugam um micro-ônibus, uma coisa assim, para ficar mais confortável e poder, né, usufruir melhor dos vinhos e, né, da região. Exato. Exatamente. Ó, o pessoal dizendo que eu tenho que eu tenho que levar eles lá. Vou levar. É só tu vir para o Brasil, Niel, que eu vou te levar lá. É um sabor assim especial e o local assim, ó, tem uma pegada maravilhosa, né, Dona Odete? Eu acho que assim, o porão da nossa casa é onde tem as maiores lembranças da família, né? E Exatamente. ali fechou assim com chave de ouro, aquele chão batido, toda a decoração, toda essa parte, eu acho assim que remete realmente a essa coisa afetiva, né? Sim, aquela coisa nativa, né, aquela coisa verdadeira, né, aquela natural, né, assim, é uma coisa que Exatamente, um não foi, resgate, né? sim, né, mostrar como era exatamente. E Dona Como que Odete, era me antigamente. conta, como era a Dona Odete antes da Osteria de La Colombina? Antes de ter esse empreendimento, o que a senhora fazia? Como era o seu dia a dia? Conta um pouquinho. Sim. Eu era uma mulher mais jovem, né, com certeza, bem mais jovem, cheia de sonhos, de planos, né? E assim, sempre com projetos, aquela ânsia de todo dia querer aprender coisas novas, gostava muito de informação, de estar sempre atualizada nos trabalhos e tudo. E a gente trabalhava com parreiras, né, e vacas leiteiras naquela época, então não tinha nada a ver com turismo, né? Mas foi assim, eram anos assim que toda a região trabalhava nesse setor e eu também estava inserida, né, Já nessa como agricultura familiar, né, junto com meu marido. Exato. Porque, Dona Odete, lá em 2001, não haviam muitos empreendimentos com essa, digamos, essa proposta, né? De uma coisa mais, uma comida mais que a gente come assim com tranquilidade, né? Foi uma das pioneiras, a senhora foi uma das pioneiras nisso, né? Que iniciou com um restaurante no interior, restaurante, sabe, que Sim. não é restaurante, né? Foi a pioneira mesmo, assim, eu iniciei, né, com aquela vontade de querer mostrar, de poder oferecer ao visitante aquela comida dos que aprendemos com as nossas mães, avós, né, as vizinhas das nossas famílias também, das festividades, das comunidades, são todas, eram coisas que a gente viu que eram deixadas para aqueles imigrantes e foram passando de mãe para filha e família. Assim, Sim, foi porque a indo, né? comida é bem tradicional da família de vocês, Sim, né, Dona Odete? sim, aquela coisa que era pequena, via a minha mãe fazendo e ela me chamava para ajudar, e os irmãos, e você sabe, né, assim, essa região era a família sempre tinha que participar naqueles quando tinha mais os dias especiais, né? Sim, sempre em volta do fogão a lenha, né, Dona Odete, provando e ajudando Sempre os pais, né? na minha infância nem se sabia o que era, né? Era lenha mesmo e a gente esquentava a cozinha.
É E, verdade. aliás, tem um detalhe que quando eu era pequena também, eu aprendi a ler e a escrever pertinho do fogão, que enquanto a minha mãe fazia as jantas, né? Depois do Sim, dia de trabalho, o meu pai me ensinava a escrever e a ler, assim. Eu não olha que esqueço bacana. aquela cozinha pequena, aquele fogão. E ali pertinho ele dava as lições para nós. Eu aprendi ali a ler e a escrever. Que Bem legal, enquanto a dona minha mãe. Odete. Que bacana, né? Essas É, histórias que são fazem a muitas vidas. diferença, né, nos negócios de Sim. hoje em dia. Sabe que tem gente que escreveu aqui, tem a Eliana Coferi está dizendo assim: eu tenho lembrança dos 60 anos de casamento dos meus nonos que festejaram no teu espaço. Ela diz que tem Ah, fotos lindas desse momento, sim. né? É, sim. E outra Foi muito pessoa legal. que legal, né? E outra pessoa que mandou um É. abraço de Londrina, Paraná. Já conhece o teu espaço também. Ah, sim. Recebemos bastante também de Londrina, de Paraná, de Curitiba. A gente tem É, ó, a, muita Ca- crença com eles. tem a Cassiane também aqui dizendo que é fã número um da senhora. Olha que É bacana, muito né? E essa é a ideia, né, dona Odete, contar para eles um pouco dessa história para inspirar, né, pessoas realmente. Porque, tipo, lá em 2001, nossa, 20 anos, hein, dona Odete? Já vai completar sim. 20 anos. 20 E anos, assim, é E eu fico me uma coisa que perguntando assim, como surgiu a ideia de abrir um restaurante há 20 anos atrás? A senhora estava com 60, assim, eu estava, na realidade, eu fiquei viúva com 47 anos, né? lembro. E, e nesse período ali, assim, eu tive que, como eu fiquei viúva e não tinha dinheiro e não tinha, Sim, tinha 4 meninas e uma propriedade um pouco grande, né? Não tinha mais como, né, tocar. dar continuidade a todo esse trabalho, né? Então precisei arrendar, né, os pareirais e me desfazer do plantel de vacas, né, assim, né, poucos até que, porque não tinha como, não, eu não conseguia sustentar essa propriedade, né? Que precisava mão de obra masculina. E eu tinha só meninos, tinha ainda uma recém-saída de bebê, a Raíssa era bem, A então eram Raíssa era ainda. bebezinha, é? E então, assim, eu me vi numa situação, né, terrível, porque eu não tinha nem dinheiro para investir na propriedade, nem nada, e o que eu recebia era muito pouco e não tinha condições de, assim, aquilo que eu recebia com arrendamento, eu não tinha condições de modificar a minha propriedade de jeito Sim, nenhum. Aí fiquei assim, foram 2 anos assim terríveis, né? Porque naquela situação eu não sabia o que fazer e em vez de estar me sustentando, eu estava, né, indo pior, né? Porque sim, não, uma propriedade grande ela precisa de manutenção é. e eu não tinha capital de giro para isso. Bem, nesse meio tempo aí, como eu te falei lá no início, quando eu era mais jovem, eu sempre procurei assim querer me informar, querer saber. Gosto muito de ouvir rádio, né? As informações. E nesse meio tempo, né, nesses anos caóticos, eu ouvi um aviso na rádio, né? A Rádio Garibaldi, Olha só. que tinha, por exemplo, a Atuancé, o Sebrae, juntamente com os prefeitos da região, né? Eles iam se unir e trabalhar para ampliar o turismo nessa região. E eles estavam convidando famílias para que elas, assim, famílias do interior, né, agricultores, que estivessem interessados talvez em atender turistas, né, assim, né, convidavam essas famílias para irem participar de encontros para ter uma formação para poder depois fazer esse trabalho. Sim. E aquela notícia foi assim a chave que abriu, sabe, todo A esse oportunidade. a oportunidade, assim. Assim, eu estava em casa, né, e eu estava assim num horário que eu não tinha mais como.
de noite ir para aquela reunião. Daí, como as minhas meninas já estavam lá, trabalhando na cidade naquele momento, e estavam estudando, né? Sim. Eu disse para elas que vocês vão na reunião, que eu não posso ir, vocês vão nessa reunião, que ia ser de noite. E aí foi. Desde aquela vez lá, então, foram 2 anos de muitos encontros, reuniões, estudos, feiras. Foi assim uma coisa assim muito, muito trabalhada. Muito assim, como é que se diz? Muitas atividades e eu não perdia nenhuma por nada. Eu sempre Ainda bem, dona Odete, ainda bem que a senhora não eu perdeu. fui atrás, assim, eu não sabia dirigir, não tinha carro, então eu tinha que sair a carta de caronas e de ônibus. E então, assim, foram bem difíceis aqueles 2 anos de preparação lá, né? Eu E acredito. depois, finalmente, depois desses 2 anos, a gente fez todos os trabalhos, como é que Botou se em diz, prática. preparativos, para dar lançamento a esse roteiro, né? Que seria a Estrada do Sabor, juntamente com outros da cidade. E estávamos em 5 famílias, né? 5 famílias. Muitas foram, assim, nas primeiras reuniões, mas depois, assim, viram que não era seu objetivo, então foram deixando, né? E ficou 5 famílias. E aí elas também, nós fomos fazer esse lançamento lá em Nova Prata, em 26 de novembro de 2001. Olha só. Sim, de lá para cá, sim, foi uma. Eu me lembro também que aquele dia lá, como para até contar que foi difícil, e o meu encargo era fazer várias geleias aqui em casa e mostrar o que eu tinha para oferecer, né, para o Sim. visitante. E também eu tinha que fazer uma polenta mole, né? Essa que se Aham. coloca no tabuleiro. E para você ter ideia da dificuldade da coisa, assim, eu levei no ônibus, eu levei no meu colo aquela polenta até Uma Nova caixa de Prata, polenta. com as geleias, eu trabalhei elas, assim, eu me esforcei bastante para poder apresentar o melhor, né, que eu podia naquele dia, né? E depois, então, foi lançado lá, e aí a gente começou, a partir dessa data, a poder atender, né, o turista. Aí, em novembro, dezembro, já vieram os primeiros, e continuou assim nos anos E seguintes. continuou, né, dona Odete? Eu acho que desde o começo foi uma ideia que o pessoal comprou rapidamente, não? Sim, exatamente. Até os próprios instrutores estavam assim, acreditavam sim, mas também eles ficavam preocupados, né? Porque era novidade, era uma coisa nova aqui em Garibaldi, né? Sim. Mas, assim, também incentivavam bastante e a gente teve a ajuda de instrutores magníficos da Sebrae, que ainda tem, e uma grande impulsionadora desse trabalho foi a Ivana, que não é daqui, né? Ela era daqui. Sim. Foi assim, como é que se diz? Uma alavanca, né, para esse setor, assim. E para mim, especialmente. Que bom, né, dona Odete, que surgiu isso na tua vida, que a senhora estava ligada no rádio lá, olha só, né? Eu sempre digo assim, que Deus sempre vai mostrar um caminho, né, dona Odete? É verdade, assim, naquele tempo, por exemplo, eu era assim, não era tão jovem, mas também eu não era velha. E eu Sim, tinha ainda uma vida pela frente. E eu podia ter sentado e deixado a vida rolar, né? Como se diz na gíria, né? exato. Mas eu sempre tinha ambição, né, assim, de ter, assim, aquelas coisas, de fazer o bonito, de fazer o bem, né? Não era aquela coisa de ficar com aquela bunda no sofá, como dizem agora, a gente literalmente tira ela e fui. Exatamente. Porque Deus trouxe a oportunidade e tu mesmo com as tuas dificuldades de deslocamento, de Sim, acesso, sim, foi difícil. tu foi atrás e tu disse, não, eu vou agarrar.
No entanto, tu falou que 5 famílias restaram no programa, né? Sim, sim, depois, no início, na realidade, era um pouquinho mais, assim, mas já depois elas foram saindo, sabe, assim, Sim, não, então, depois ficou 5, né? Mas, então, elas também foram trabalhando e nesse setor, e ainda existem agora, que estão atendendo o turista, e que é a família Vaccaro, a família Mariani, Vimar Betu, e tem assim que há pouco tempo se desligou da associação, né? Nós somos a sim. associação da Estrada do Tambor, a família Brugali, mas ainda estão, né? Vendendo na família dele, na casa deles, então ainda estão naquele meio, sabe? Sim. Aquilo que eles foram junto comigo nesses encontros, nessas aprendizagens. Teve. E como surgiu a ideia do cardápio, dona Odete? Conta um pouquinho sobre as delícias que estão nos pratos da Osteria de la Colombina. Como surgiu, assim, o que que eu vou montar, o que que eu vou elaborar, o que que eu vou oferecer para os clientes? Aí, então, assim, quando que... Bom, ah, eu precisava me preparar, né? Depois, quando eu estava no final, quase desses 2 anos, eu comecei a falar comigo mesmo, o que que eu vou apresentar para aquela pessoa que vier almoçar na minha casa. Então, eu disse assim que eu ia fazer as comidas que, que eu ainda sinto o cheiro, que eu sentia o cheiro, né, de quando eu era jovem, quando eu era criança, né? E aí eu disse assim, eu vou fazer aquela comida que eu quero que o visitante sinta a emoção que eu sinto ainda agora dos cheiros daquela comida. E aí então fui fazendo, né, esses pratos que eu aprendi, né, de minha mãe na infância, como falei antes, e fui, sabe, fazendo essas coisas simples, né? Que não, E dona Odete, não, o que a é senhora nesse falou é sentido. exatamente o que a gente sente estando lá. O É, aroma, o sabor, é assim, o como é servido, sabe? Aquela coisa que a gente pode curtir aquele momento, que a gente sente que a gente está devagar, ali, como se estivesse na casa mesmo, assim, né? Da tua sim, família. É exatamente assim que eu sinto, eu posso falar, porque já fui várias vezes, né? Até o Rafael, meu irmão, sim, entrou aqui e ele estava falando assim, né, que a senhora é uma guerreira e que como as histórias se repetem nas gerações, né? Talvez lá atrás também teve pessoas da tua família que passaram por dificuldades e também não desistiram, foram lá sim, e foi batalharam e sempre conquistaram assim. as coisas, né? Ser bem assim. E essa preocupação, né, eu tinha desde o início, né, então eu procurava, né, fazer bem e que pudesse alcançar aquilo que eu queria, né, que eu queria que a expressão do rosto da pessoa fosse, ela me desse essa resposta e a gente conseguia, né, que É, consegue sempre, é impressionante, dona Odete, consegue sempre essa satisfação. Porque, que nem eu falei, é todo um contexto. Quem não conhece a Osteria de La Colombina, fica na Estrada do Sabor, é em Garibaldi, tá? Mas tem acesso ali pelo Vale dos Vinhedos, tem placas indicativas, é super fácil de chegar. O ideal é vocês acompanharem o perfil aqui no canto, né? Esquerdo aqui da tela, vocês podem clicar ali e seguir o perfil deles porque aí vocês entram em contato, façam sua reserva e se surpreendam. Esse é um empreendimento da Dona Odete, essa mulher que passou por todas essas dificuldades, ficou viúva jovem com 4 filhas para cuidar e ela deu a volta por cima. E tenho certeza, né, Dona Odete, que agora a senhora vai contar uma parte bem importante da história, que é assim, né? Eu queria te perguntar o seguinte: hoje, estando aí, né, dentro da Osteria de La Colombina, quase 20 anos, a senhora imaginou lá no começo que ia ter todo esse contexto, esse lugar maravilhoso que a senhora abriu, que ia ter tanto carinho de tantos clientes? até assim queria, né, assim, mas eu jamais
né, cheguei a imaginar, né, porque para mim talvez bastasse uma coisa assim pequena e ela tomou essas proporções, né? Então assim, eu vou ser franca contigo, eu não fui tão ambiciosa no início para, né, pensar nesse como está agora, né? Eu queria somente, né, assim que fosse uma coisa pequena, sabe, assim, e ela tomou proporções grandes, mas não que eu tivesse pensado lá no início isso, sabe, entendeu? Não, não foi uma coisa assim que eu imaginava que tivesse Eu se, imagino. E eu imagino essa, também, Nodão, mais. que a Hosteria de La Colomina trouxe para a senhora satisfações que a senhora nem imaginava que um negócio, um empreendimento poderia trazer, não? Sim, foram bastante surpresas, assim, e aí nessas condições eu me conheci melhor, porque como, não sei se você é de outra geração, já é diferente, mas a mulher, ela não era assim, eu sou numa época assim que ela era para trabalhar e trabalhar na cozinha e ter filhos, fazer o máximo É de, verdade. né, aquilo que ela podia, mais trabalhos ela pudesse fazer mais importante era a mulher, mas sempre dentro desse contexto da casa, né? Então agora é bem diferente, a maioria das mulheres trabalham fora, né, e tinham seus próprios negócios, essas coisas. Mas eu estava naquela época assim, sendo, eu não acredito que eu tivesse essa coragem, porque eu estava que nem isolada, né, não era normal uma mulher tomar aquelas atitudes, por exemplo, de querer montar um negócio, né? Foi assim uma coisa que no momento as mulheres, as moças, as mulheres não estavam preparadas para isso, sabe? Agora sim, agora é outra. Mas naquele tempo eu vinha porque era muito enxerida, muito saber, sabe? Queria aprender, queria conhecer mais. E isso aí me deu essas vantagens, né? Depois, na hora depois. É verdade, dona Dete. Eu imagino assim, ó, ouvindo a senhora falar coragem, né? Porque eu empreendi aos 26 anos. E sim, na minha Sim. geração, eu acho que isso é mais, digamos assim, é visto, né, com outro olhar. Sim. Porém, lá Aham. naquela época, com 26 anos, o que se fazia era trabalhar fixo em um emprego. E eu tinha um emprego na época, mas Sim. daí eu resolvi empreender. E eu entendo essa coragem que a senhora fala, mas eu tenho Sim. plena certeza que a sua coragem é 1000 vezes maior que a minha, porque eu não tinha filhos, né? Eu tinha meus pais ainda para me ajudar e a senhora já não tinha mais essa estrutura e foi lá e colocou a cara. Por isso que a senhora Sim. é uma inspiração para nós. E eu não tinha, por exemplo, nem um centavo da capital de giro, né? Assim, eu precisava escolher o que comprar, né? Daquilo que eu precisava. Chegava no mercado assim e tinha que olhar a quantidade de dinheiro que eu tinha e comprar aquilo que eu podia. E Era tudo assim, e foi contadinho. assim que foi acontecer. Senhora, tinha o valor daquilo que eu queria comprar era X, eu tinha Y de dinheiro e foi assim muitos anos mesmo. Né? Mas eu não desistia. E eu ia fazendo dinheiro. Eu ia trabalhando, fazendo essas reservas, esses almoços, né? Foram bem batalhados. Eu trabalhei muito, Eu muito, imagino. Eu imagino a dona Dete. E depois, assim, também, como é importante isso que a muito. senhora falou, né? De a gente olhar para a questão de controlar o dinheiro, porque eu vejo que muita gente que vai Sim, empreender se perde ali, né, na Dona Odete? E é sim. importante a gente estar controlando o que está entrando, o que está saindo, né? Tenho certeza que isso foi fundamental. Assim, é bem assim, eu tomava os cuidados assim, sempre assim para, porque eu não tinha quem me segurasse, né? Se eu caísse, né? Não tinha. Então Exato. eu era cautelosa assim, fazia muita.
ficava sempre com as mesmas coisas, né? Com roupa, passeio, essas coisas aí. Fiquei muito tempo. E E sabe, assim, dona a gente Odete, não sabia o que era passear, não sabia o exato, que era, né? Sair assim, né? Eu passei é, muitas coisas e assim, ouvindo para poder a- vencer. exato, e ouvindo a sua Eu história, tinha né, eu fico pensando assim, teve que tomar uma decisão e ir, né? Voltar não sim. é uma opção, eu acredito, né? Ah, o que assim também me machucava bastante porque as decisões que eu tive que tomar, assim, elas tiveram que ser rápidas. Eu não pude pensar, né, Sim. assim, né? Então eu tinha que ser inteligente o suficiente para não dar levar uma rasteira, né? Então, e nem não pude, não tive tempo de choramingar as minhas mágoas e foi, né? Então é assim aquela coisa que diz, ah, acontece comigo. Não, todo mundo tem os seus sofrimentos, você tem que estar sempre, né? Querendo mais fazer as coisas e ser bem cauteloso e, né? Assim que as coisas andam, né? Foi assim que eu consegui andar, né? Mas foi, não. Ah, eu acredito que teve aí um período, né, como a senhora Meu falou, Deus, foram 2 anos de preparo, né, para lançar o sim, negócio. sem nada, você sabe o que é? Nada, iniciei o trabalho sem trabalho, sem talheres, sem nada, mas eu pedi emprestado Olha e só. vai, né? Não tinha, eu queria era vencer, eu queria sair, né? Queria que a minha família tivesse, né, como é que se diz, uma melhor autoestima, mais poder assim usufruir mais de estudos, de formação, essas coisas. Então eu fui a cada porque ainda estavam estudando, né? E aí eu consegui que elas se formassem todas e também a Raíssa se formou nesse ambiente, né? Mas com nada, graça, todas pagaram, né? Então Sim. era uma Ah, eu coisa tenho assim que eu não. certeza que para elas, né, se eu estivesse entrevistando as suas filhas, eu tenho certeza que elas são muito gratas pela sua coragem, né? Que isso fez toda a diferença na vida de todas. Não é por nada que todas estão envolvidas, né, na hosteria de La Colombina. De um jeito ou de outro, todas estão envolvidas, né? Sempre estiveram desde o início, né? Sempre fazendo, me ajudando, incentivando, né? E aquela coisa, né? Vamos E que vai dar. deixa eu compartilhar com a senhora uma sensação que eu tenho com a minha empresa há 18 anos, né? Eu sempre falo isso, que hoje eu sinto que a minha empresa é maior do que a Melissa. A Melissa fundou a empresa, mas eu sinto que a minha empresa ela tem já um propósito maior de vida dentro dela. A senhora sente isso na hosteria de La Colombina também, que ela já é algo assim, ela se tornou um organismo vivo, né? Esse negócio que é maior que a gente. Sente isso também ou não? Sim, a gente sente isso e nos dá maior responsabilidade. Assim, eu não, ela, ela faz com que assim que a gente não cometa erros e que se faça sempre o melhor possível. É uma responsabilidade muito grande. É, né? E agora tem essa questão também da associação, né, dona Odete, que vocês estão envolvidas e que eu acho que Sim, isso vai inspirar muitas histórias novas ainda. sim, é bem provável, né? Que sim, tem que ser assim, né? Que é uma coisa certa, uma coisa que você tem certeza que você está no caminho certo, você não está fazendo nada de errado. Sim, porque o Só nosso, pode, o né? nosso turismo regional cresceu muito, né, dona Odete? A senhora percebeu esse crescimento aí Sim, nos últimos anos? sim. Lembra quando que eu iniciei? Se eu estivesse iniciando agora, eu, por exemplo, não teria tido aqueles medos, aquelas angústias, aquelas incertezas que eu tive lá em 2001, né? Sem Eu, dúvida, é, porque hoje eu, tem cliente eu rodando na nossa acreditava, região, né? eu acreditava mas no escuro, sabe?
E foi assim, eu tive essa coragem, esse acreditar no teu potencial, assim, que me fez estar aqui agora. Porque o turismo aqui no meu redor era uma palavra que assustava, que não, né? Era uma coisa que não é que negócio você fala em turismo, todo Nossa, mundo sabe. era Sim, muito incipiente, era muito no comecinho, né? era no começo e você conhecia alguns locais assim, e que ainda a gente conheceu locais, por exemplo, eu nunca esqueço que as estruturas assim nos levaram a conhecer o Caminho de Pedra, que ele já estava instituído, né? Mas também lá também eles estavam ainda, sabe, ainda começando, né? Começaram bem Exato. antes que não, né? Em Garibaldi, né? É, E se via as dificuldades deles e você vê agora, né? Que é muito diferente. Então, eles mesmos, então, aí nesses casos eu senti um pouco de medo também, né? Mas nunca me fez desistir do meu propósito, sabe? E eu via todas as coisas que poderiam ser negativas, mas eu as superei todas, né? Não é deixava verdade. passar. Dona Odete, deixa eu Procurava sempre. compartilhar alguns comentários que estão aqui no nosso chat, né? A Patrícia Canal, oi, Pati. Ela disse que a senhora é um espelho de mulher, ela te admira muito, né? Que foi muito bacana ter te convidado. Tem o Nogueira aqui, lugar lindo, comida deliciosa, o melhor capelete, uma super mulher. Dona Odete, uma pessoa maravilhosa que eu amo trabalhar com ela. Quem escreveu foi a Cláudia Oliveira. Sim. Ela está Oi, aqui Cláudia. acompanhando. O Marcelo de São Paulo diz que é teu cliente já, ó, cativo há anos, né? Vem lá de São É. Paulo para provar as tuas delícias. Conhece a Raíza, a Rosângela, somos fãs. E disseram aqui para nunca desistir do propósito, né? Essa é a grande história de inspiração da Dona Odete, né? Ver que ela diz: eu tinha um propósito e eu não podia. Aquilo que eu vivi antes não estava na minha história de voltar, né? Era só para frente o caminho da Dona Só Odete. para frente. Exatamente. E Dona Odete, me conta, a Colombina foi desde o começo, né? A lembrancinha da Colombina foi desde o começo ou veio depois? Não, não, foi no começo. Foi Foi, no começo da né? competição. A história foi assim. Ao final desses 2 anos, como eu estava te contando antes, tinha, por exemplo, as famílias que estavam inseridas nesse roteiro, que ele não tinha iniciado, mas elas tinham que apresentar os trabalhos delas. Eu fui encarregada de fazer o pão. E as outras famílias tinham os vinhos, os queijos, né? Várias coisas embutidas. Bom, para mim ficou a parte de fazer o pão. E eu fiz o pão, fiz um pão assim, e eu disse assim, bom, esse trabalho é para ser levado à cidade, na cidade, fotógrafo, era colocado numa mesa, ele fazia uma mesa fotografada para fazer o folder, né, para começar a fazer propaganda, né? E eu então fiz o pão e me lembrei que quando era pequena eu fazia aquela colombina, né? Aí eu disse assim, tá, eu vou fazer colombina também. E levei lá o pão e a Colombina lá, assim, na mesa, lá, fotografou. E aí ele gostou tanto daquela Colombina que acabou, ela saiu na capa do folho, né? E Olha só. na capa tinha a historinha dela, né? E a gente não tinha nome ainda no restaurante. E como Foi ela ali. fez aquele sucesso, né? A gente deu o nome, assim, procurou, fizemos umas pesquisas, se não tinha esse nome, e aí colocamos Hosteria de la Colombina em função dessa Colombina, né? Desse estalo que me deu de levar ela lá né, para ser fotografada, e acabou dando certo, né? Assim, mas também ali eu fiz porque eu acreditei que era uma coisa boa, mas não imaginava que, né? Assim, só
as coisas assim que eu fiz lá no início, são todas as coisas que eu acreditei, que eu tinha uma coisa, uma ânsia que aquilo desse certo, que eu acho que foi por isso. E a partir daquele momento, então, eu passei a fazer uma colombina para cada visitante, sabe? Entregá-la depois do almoço, sabe? Na hora que a pessoa está se despedindo, a gente entrega a colombina. E ainda hoje a gente faz isso. Foi a partir do início mesmo. Que legal. E E ali surgiu o nome, então, Dona Odete. Foi assim? sim, foi aí que saiu esse nome, Hosteria de la Colombina. Que E a partir de legal. 2006, né? 2006, que a gente começou também um trabalho com um projeto do governo federal que tinha experiências aqui, um turismo de experiências. E aí a gente fez aquela oportunidade, por exemplo, eu preparo a massa e o visitante reserva, faz a reserva, eu quero fazer a colombina contigo, daí ele faz a própria colombina. Que Durante o legal. almoço eu faço e depois eu entrego pronta para ele levar. Que legal, Dona Odete, porque aqui em casa já rolou fazer a colombina para um trabalho da escola. Mas assim, eu Ah, não tive sim. nem coragem de vir trazer a foto aqui para te mostrar, porque eu ia passar uma vergonha danada. Parecia qualquer coisa menos uma colombina. Não é fácil, gente, fazer essa colombina. Requer muita habilidade. As primeiras vezes também elas não saem muito bem, né? Mas depois Não. vai. Mas é uma coisa também que, veja bem, são 20 anos quase, né? Vão ser completados, é claro, agora no final do ano. Mas são 20 anos que eu estou fazendo a colombina. Quando que fizemos os 15 anos também, a gente fez um trabalho com as escolas do município também. E a gente dava oficina da Colombina para o quarto ano das escolas municipais, assim, foi um período assim de 6 meses dando esse, foi muito bacana, foi Que muito, legal, foi uma Dona das Odete. Já coisas tem gente melhores que pedindo aconteceu. aqui até a receita da massa do nhoque. O Rafael, meu irmão, está dizendo, pede para ela a receita do molho do nhoque. Daí eu disse, não. Daí uma amiga aqui Com falou, não ovos vai e sair igual. vitamina, salsa. Ovos e Não vai, vitamina, salsa. Vai não vai fazendo a sair quantidade que igual. você quer, né? Não é simples. Dona Odete, me conta uma coisa. Se a senhora fosse dar um conselho para Dona Odete lá de 2001, que começou a se empreender, o que, que a senhora diria para você mesma 20 anos atrás? Vai em frente e não se intimide. Não Eu senti. teria agora essa Odete, né? Porque não foi uma coisa assim que eu mesma não acredito, sabe? A coragem, assim, e aquela vontade de vencer, ela era tanta que nada me tirava, sabe? Esse negócio, essa ânsia, sabe? Então, Que eu bom. diria assim, vai em frente, passa égua, né? Eu diria para ela. Porque, assim, quem trabalhou comigo no início, né, e que viu, assim, pessoas maravilhosas que estiveram comigo no início, eu tive, assim, mas era muito pouco. Era, na realidade, para ser pioneira, para ser início, eu necessitava de mais, sabe, mais ânimo, né? Claro. E, muitas pessoas me deram esse impulso também. Mas foi dentro de você, dentro lá no teu íntimo, que você conseguiu. Porque quando você tem o apoio de fora, ele é fundamental. É, mas não basta. Então, se você tem que ter aquela vontade de vencer mesmo. Tô Aquilo anotando que essas coisas, Dona Odete, e depois eu vou fazer um resumo da nossa live, de tão lindas suas palavras, né? sim, E eu costumo dizer assim que eu acho que, de alguma forma, Deus premia os corajosos, né? Quando a gente tem coragem e acredita nos nossos sonhos, parece sim, que, sei lá,
Deus dá uma força nessa coragem, ele nos toma nessa coragem, né? Sim, você para e pensa, né? E vê que a coisa é certa, você não precisa ter medo, né? Assim, Não. então, você pode entrar de corpo e alma nesses projetos da sua vida, assim, essas coisas, né? É. Você tem que entrar de corpo e alma. Não basta só de alma e não basta só de corpo. Você tem que os dois. É verdade, alma e corpo, é verdade. O Rafael estava lembrando aqui, gente, para quem não sabe, lá a casa da dona Odete, lá, a Hosteria de La Colombina, já foi cenário da Regina Casé, né? Teve um programa Sim, lá que a gente acompanhou, então, assim, ó, é um atrativo nacional, não é só porque é da nossa foi. região. Pode ver quanta gente entrou aqui de fora e que fala super bem, porque realmente é imperdível. Se você ainda não conhece, tem que conhecer. Já falei sobre isso, né? E repito, o pessoal falando aqui é uma simplicidade que encanta e é uma lição de vida da senhora, né? Que as pessoas estão levando para si. Eu falei que era imperdível esse papum porque é uma história muito inspiradora. E assim, né, dona Muito Odete, como a verdade. gente sabe que vem crescendo o turismo da nossa região, graças a Deus, porque eu acho assim que é um turismo diferenciado. Claro que eu sou suspeita, né? Sou de Bento Gonçalves, sou da região, mas eu acho o Sim. nosso turismo com assim uma proposta realmente diferenciada e vemos, né, a olhos vistos assim que vem crescendo a cada tempo, né, de tempo em tempo vem sendo muito procurado esse destino. E aí eu queria que a senhora deixasse um recado para as pessoas que estão iniciando agora, né? O que você diria para elas, né? Qual o conselho que a senhora deixa para as pessoas que estão iniciando nessa jornada? Bom, antes de dar esse conselho, dizem que não é para dar, mas é só um incentivo, então. Mas antes disso, eu queria falar que você falou da Regina Casé. Bem Isso, antes da Regina Casé, uma coisa que me surpreendia, que me chamava a atenção, porque a gente fez um trabalho com a RAI da Itália, uma TV da Itália, verdade. e fez um mega trabalho com uma TV japonesa também. Foram lá no início, ainda no início da hosteria. Foram vários trabalhos para a Rede Globo, na Não, realidade, era é muito. internacional, gente. Vocês não estão entendendo. É fantástico. Sim, bem lá no início, coisa assim, ainda que a gente sabia onde, nem onde a gente estava inserido, mas a gente fez muitos trabalhos. O que eu poderia incentivar agora, assim, para quem está iniciando nesse turismo, ah, é assim, agora é bem mais fácil, porque aí você já conhece quem está vindo na nossa região e, e quantos vêm na nossa região. O meu caso teria sido diferente, né? Não sabia quem e se vinha nem nada. Mas, por exemplo, agora, nada é mais, como é que se diz? Nada mais faz sucesso ao trabalho que eles vão iniciar se eles forem sempre verdadeiros e que eles dessem o melhor de si, né? Que eles têm dentro deles, né? E que não desistam, né? Nas primeiras dificuldades, mas que façam sempre o melhor possível. Aí é uma coisa que a pessoa que está na tua frente, que vem te visitar, ela possa perceber que aquele trabalho que você está fazendo, ele sai de lá de dentro da tua alma, do teu íntimo, né? E que você está se esforçando, pelo menos, ou é natural, fazer o melhor possível para que ele se sinta melhor de quando ele está na sua própria casa. Isso aí Perfeito, é, Beth. É aí isso, sim né? será um Fazer o sucesso. melhor de si, dar o melhor de si, né? E hoje É, tem sim, números, como a senhora falou, tem informações de quantos turistas sim. recebem, né? Isso tudo Sim, ajuda a planejar o negócio. ele não precisa mais aquele que inicia agora, né? Se preocupar com isso. Eu diria que me preocupar também com isso, né? Eu não sabia, né? Se ia, né, acontecer. Então, assim.
sempre fazer o melhor possível para ele se Certo. sentir bem. Ó, o Cadu Salgado está dizendo aqui que em julho vai estar na Dona Odete, lá na Osteria de La Copina, e está dizendo que é um prazer conhecer a história antes de ir, né, conhecer a casa. Cadu, com certeza tu vai amar. Coloca aqui pra gente de onde que tu é. E essa questão de pandemia, Dona Odete, o Rafael está perguntando aqui, como é que foi isso, essa questão de vírus, pandemia, como foi para vocês? Lá, a primeira começou em março, né, 2020. Ah, na realidade, assim, quando eu vi as notícias, eu fiquei assim, eu disse, será que um dia vai aparecer? Não, meu, né? Falei comigo, nunca esqueço isso. Mas, assim, foi assim, só que pensado já, a coisa se espalhou, né? Nós tivemos que parar, assim, em março e ficamos todo mês de abril parados, né? E depois, então, assim, ficamos até bastante assustados, né? Porque a proporção era bem grande, as notícias eram bem assustadoras. Aí passaram-se esses 2 meses que ficamos assim fechados, né? Ficamos obrigados a fechar, fechamos e a gente fez um trabalho de delivery, entregar comidas, né, em casa para famílias interessadas. Aí, passando esse período de 2 meses, começou assim a situação melhorar, mas para nós abrirmos novamente, nós tivemos que se adaptar com todos os protocolos, né? E a gente já fez todas nós pegamos instrutores e nos ensinaram bem como fazer, e a gente fez direitinho. Depois fomos supervisionados e a gente passou no teste e começamos de novo a abrir a nossa hosteria, mas que ela foi bem lenta, assim, passamos períodos difíceis, né? Não adianta, E, todo também, mundo foi impactado de alguma forma, né? e depois, então, as foram tomando, assim, melhores, aumentando, até que no final do ano estávamos bem. E depois deu essa reviravolta de novo em janeiro desse ano e também tivemos que parar. Fechamos mais 2 meses esse ano também. E agora estamos atendendo, mas também com todos aqueles distanciamentos, né? Onde nós atendíamos 50, 55 pessoas aqui, agora se atende 20 aqui, e temos várias mesas no jardim, muitas mesas, né? Acho que isso é mais quantidade fora mesas do que aqui dentro, então, né? Mas não Eu vi, atendemos passei lá mais na que isso. frente, tem mesas lá fora agora, né, Sim. Dona Odete? Tem várias mesas em vários locais, né? Pontinhos do jardim. Foi maravilhoso enquanto é calor. Agora há a possibilidade também, se não chove, a gente tem mantas, tudo que a pessoa pode se proteger. Mas se chove, infelizmente não dá para. E mesmo assim, a gente sente não poder atender, mas a gente só atende aquilo que é permitido. Graças a Deus a gente está ciente disso e o momento ali não é muito legal, mas a gente continua trabalhando dentro dos padrões E, necessários. e a senhora já está vacinada ou não? Sim, graças a Deus, as Boa, duas doses. Odete. Eu, quando estava chegando a minha vez, que estava vendo aproximar, contraí o vírus, mas Ah, agora sim, eu vou me recuperar e tenho certeza que em sim, breve vou poder tomar minha vacina também. sim. A medida eu acho assim bem legal, assim, todas as pessoas se vacinarem quando chega a oportunidade delas que se vacinem, que é que venha a ser aquela história das outras vacinas que me lembro de histórias antigas, não tão antigas assim, há 50, 60, 70 anos atrás, crianças morriam de grupo, coqueluche, né, essas coisas. Depois passou-se a vacinar as crianças e aí morreram varíola, a própria varíola, que eu não a conheci, mas que os meus pais falaram,
morreu muita gente, depois veio a vacina. E agora também é porque há, assim, talvez alguém que tenha dúvidas, que não é para ter, que é para ele se vacinar, que eu acho que é bem melhor se vacinar do que não se vacinar. É É mais verdade, dona Débora. interessante. Eu também. Eu também concordo. Acho que assim a gente deixa o vírus cada vez mais circulando menos, né? O que acaba protegendo a todos. Não é só uma ação por nós, mas uma ação pelo coletivo, né? Mas ainda mesmo assim, sendo vacinada, né, assim, no trabalho, a gente se máscara direta, assim, Todos de cuidar. manhã até noite, e não. É uma coisa que eu não abandono, porque eu sei que ela é muito segura também, no menos para segurar um pouquinho as coisas. Tá Todos certo. aqueles que trabalham no meu empreendimento também, eles são, já sabem as regras, já usam, né? Não, nem é para pensar diferente, né? Não existe nem. Perfeito. Ó, o Cadu falou que vem de Belo Horizonte, é um mineiro, hein? Que vem aí em julho para visitar vocês. Olha que legal. Ai, que bom. Vai ser Sou muito bem mineira, mas a gente recebido, recebe Cadu, também. com certeza. Muitos mineiros a gente recebe. Que Muitos. legal, que Um abraço legal. para todos aí. Dona Odete, estamos terminando o nosso tempo de live, Não passou tem? voando, eu nem senti esse bate-papo com a senhora. E queria Que agradecer bom. muito, né, por sua disponibilidade de conversar comigo. Assim que possível, eu vou lá te dar um abraço pessoalmente, né? Quer Será dizer, nem sempre sei se um bem-vindo. abraço assim, só assim a gente faz, né, de longe, Pode mas estar dizer longe um pouquinho ainda. que o seu espaço tem um lugar especial no meu coração. Passei muitos momentos felizes ali com a minha família, com meus pais, que infelizmente não estão mais aqui, mas que tenho boas recordações e com certeza um lugar que está no meu coração e sempre estarei com vocês, de corpo e alma. Sim. Muito obrigada. E olha, obrigada mesmo por essa oportunidade de poder mostrar nosso trabalho, um pouquinho do nosso trabalho, né? E dar uma motivação para quem está iniciando. Obrigada e Obrigada, fique dona bem. Odete, por essa história inspiradora. E ó, cliquem aqui, gente, vocês seguem o perfil da Osteria de La Colombina, adicionem eles e vão visitar. Vale muito a pena. Dona Odete, Raíssa, Rosângela, a Raquel e Roselane, parabéns a todas. Vocês são todas mulheres inspiradoras, que inspiram outras mulheres e que o legado de vocês está no coração de cada um de nós que ouviu essa história hoje, tenho certeza. Muito Gente, obrigada mais uma vez e muito sucesso nos seus trabalhos também. obrigada, Obrigada. dona Odete. Uma boa noite, gente. Compartilhem essa live com todo mundo, tá? A gente vou desativar aqui, deixa eu ver se eu consigo desativar os comentários só para fazer uma fotinho aqui, dona Odete, com a senhora, um sorriso, para depois a gente publicar, então, esse momento aí, ativar os comentários aqui. Gente, muito obrigada por terem participado da nossa live, desse papo maravilhoso, contando histórias inspiradoras. Terão outras em breve. Vou anunciar a próxima data. Em breve já estou com uma pessoa confirmada que também tem um restaurante, também está nessa pegada turística para apresentar essas histórias e valorizar ainda mais a nossa região, né, dona Odete? Exatamente. Exatamente. Dá valor Beijo ao que grande é no teu nosso. coração, dona Odete. Assim, fique com Deus. Outro. Muito obrigada igualmente para todo mundo aí de vocês. Obrigada, um beijo. Tchau.